Vamos dar continuidade, então. Agora nós vamos para a página 35. Está assim: se observarmos como os indígenas constroem suas casas, poderemos notar que o jeito de eles encararem a vida também passa por suas construções. Elas duram menos que a vida deles, porque em geral eles mudam de lugar depois que a comida acaba na região onde estão vivendo e precisam fazer novas moradias. Então eles ficam ali enquanto tem muito animal para caçar, enquanto a natureza, por exemplo, as bananeiras estão dando, os pés de coco. Acabou, algumas tribos têm o costume de mudar e procurar um lugar na região que vai dar tudo isso, oferecer tudo isso. Na verdade, os indígenas cuidam da natureza que está no entorno da aldeia, porque precisam dela para sobreviver. Então, os índios, eles pegam a sobrevivência da natureza, então eles cuidam da natureza, porque eles sabem que para viver eles precisam dela. Então, eles não vão desmatar em grande proporção, né? Eles vão pegar e usar tudo de maneira consciente para poder não acabar, para eles poderem sobreviver. A política influencia na transformação dos lugares, porque os políticos têm as condições de aprovar projetos que interferem nas paisagens, consequentemente na vida das pessoas. Por exemplo, quando é aprovado um projeto para a construção de uma hidrelétrica, a decisão de executá-la deixa uma grande área próxima submersa. Isso transforma completamente a paisagem de um local. Então, infelizmente, também devido a interesses políticos, acontece também de ver modificação, não pensando no bem comum, bem na natureza, o bem do próximo, mas pensando no meu bem próprio, e isso já não é tão legal, né? É importante saber que, quando se transforma a natureza de qualquer paisagem, essa transformação traz consequências para o lugar e para as pessoas que nela vivem. Há pouco tempo, por exemplo, tem um rio muito famoso, que talvez alguém tenha ouvido falar, mas talvez não, que chama São Francisco, que é um rio muito grande, que a gente tem uma riqueza aqui no Brasil, que está mais na região Nordeste, que ele passa. E aí, políticos já quiseram fazer a transposição dele. Que é isso? Eu nunca falava essa palavra. A gente vê um rio, ele passa num curso só. Imagina ele passando reto aqui e você abrindo lugar para ele passar em outro lugar. Então, eu estou mudando o lugar dele passar. Isso já não é legal, porque eu estou fazendo uma alteração da natureza, onde que Deus achou que era ali, então deve ser o lugar para continuar. Na página 36, nós temos uma atividade simplesinha aí, ó. Observe na figura abaixo as modificações feitas pelo homem na natureza e numere corretamente. O homem modifica a natureza, abrindo túneis. Vou dar um exemplo para vocês. Aí no número 2 é abrindo túneis. Então, vocês vão lá abrindo túneis, coloca o número 2. Asfaltando estradas. Em que lugar que mostra o asfalto aí? Essa tá meio confusa, eu vou ajudar vocês a fazerem. Porque o desenho não está tão nítido, tão bom de entender. Então, seria número 6. Construindo barragens. O que é uma barragem? É um lugar para a água não passar. Então, aí seria número 1. Então, essa eu irei ajudar devido à questão de não estar boa tão compreensão. Esse desenho eu não acho ele tão legal para a compreensão de vocês. Plantando árvores seria número 4. 3. Irrigando terrenos secos é o número 3. Então, você vai lá e coloca o número 3 nessa frase, tá bom? Depois, na aula que vem, eu vou postar a correção, aí vocês veem mais devagarinho, tá bom? Depois, canalizando as águas dos rios, número 5. Tem umas aqui que é fácil de compreensão, mas a maioria não é. Então, acho por bem a gente tá fazendo aqui junto. Então, nessa frase, vocês vão lá e colocam o número 5. Drenando terrenos úmidos, número 9. Construindo pontes e viadutos, número 8. E, por último, aterrando terrenos alagados, número 7. 2. Identifique na sua vida e na paisagem local algumas manifestações da relação entre a sociedade e a natureza. A gente não tem um colega para discutir, mas olha só, foi o que eu acabei de falar para vocês. A questão da nossa serra é uma coisa que você pode colocar aqui, ó. Perceber as diferenças e relações entre a natureza. Então, a serra já está sendo um lugar que está sendo modificado para
construções. Então, vocês já podem estar abordando isso aqui nessa questão número 2, é a minha sugestão, mas vocês fiquem à vontade para escrever como vocês queiram, tá bom? Nós vamos terminar 37 para não ficar uma coisa picada. A aula de português hoje ela foi mais sucinta, mais pequenininha, para a gente avançar um pouquinho no livro de geografia, tá bom? Porque se a gente cortar essa página, depois o outro assunto é outra coisa, então vamos terminar ela. Vou ajudá-los vocês. Aqui tá falando tudo respostas pessoais, mas eu vou dando ideias para você estar elaborando aí, tá bom? Número 3. Observe as 3 paisagens a seguir e escreva diferenças entre elas em relação. É essa página aqui, ó, 37. Está falando todas as respostas pessoais, mas eu vou ajudar vocês ao raciocínio, combinadinho? Está assim. Então, eu tenho uma paisagem de uma zona rural, de uma lavoura, de uma fazenda. Depois eu tenho de uma cidade, de um bairro todo movimentado. E por último, de oca, né? Dá a impressão que é um lugar indígena devido às ocas. Então é pessoal, mas tá lá. As construções ou as moradias, elas são o quê? Elas são diferentes entre si. Então há diferenciação, você pode colocar isso da maneira que você achar melhor. A distribuição da população, também na zona rural pouco habitada, lá na segunda muita e na oca, né, de maneira moderada. A organização dos bairros, também é possível organizar bairros apenas na segunda paisagem, porque se trata de uma paisagem da cidade. Eu estou falando essas respostinhas aqui, mas vocês não precisam colocar desse jeitinho, não. Como é resposta pessoal, da maneira que vocês queiram. Eu estou dando ideias para vocês pensarem, tá bom? Mas se quiser ser desse jeito também, tranquilo. Depois, ao modo de vida, são bem diferentes as rotinas, não são? O campo tem uma maneira de vivência, a cidade outra e os indígenas outro, né? Os costumes, o jeito de ver, de pensar diferente. As formas de lazer são também diferenciadas. Então, como é pessoal, podem responder como quiser. Não precisa ser respostas grandes, não, tá bom? Então, fiquem à vontade, bom trabalho. Qualquer coisa, qualquer dúvida, pode me perguntar lá que eu tô prontinho a ajudá-los, tá bom? Fica com Deus e até na nossa aulinha de amanhã.